Essa parábola que eu vou trabalhar hoje surge a partir de uma conversa de Pedro com Jesus. E eu queria que você abrisse nesse texto de Mateus 18, a partir do versículo 21. Diz assim a palavra de Deus. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata, 10.000 talentos. Algumas Bíblias dizem a quantidade. Verso 25 diz: como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos, implorou-lhe: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu servo tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive com você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Algumas versões, no lugar de torturadores, diz que jogou aos verdugos. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Bem, queridos, essa parábola, ela foi contada a partir dessa conversa com Pedro, e ela faz parte de um grupo de parábolas que Jesus começa a contar para anunciar o reino dele. A primeira parte das parábolas, Jesus anuncia que ele é o rei e o rei desse reino que ele está estabelecendo. A partir do segundo grupo de parábolas, são 42 parábolas, a partir da 15ª ele começa a falar do seu reino estabelecido e como ele reina no coração das pessoas, como essas pessoas devem se comportar e viverem neste reino. Ou seja, quem tem Jesus como seu Senhor, como Senhor do seu reino, deve se comportar dessa maneira que Jesus está dizendo. Porque Jesus está contando essa parábola após uma crise de disciplina na igreja, e ele ensina como se deve tratar um irmão em pecado. Você deve ir uma vez, deve ir com testemunha e depois deve levar à igreja. Enfim, a ideia de Jesus é que se restaure, que se perdoe. Então essa parábola não está relacionada à salvação da alma, e sim à salvação de relacionamentos, a perdão entre pessoas, que é uma das coisas mais difíceis que tem na face da terra. Ela aparece no livro de Mateus. A partir dessa conversa, volto a dizer, com Pedro, o que eu acho interessante aqui nessa parábola, logo de cara, queridos, é que Pedro aparentemente transmite uma ideia de super crente, de super espiritual, porque a cultura rabínica ensinava que você deveria perdoar até 3 vezes. Se a pessoa pecasse, errasse, lhe machucasse,
4 vezes, a quarta vez você não tinha obrigação de perdoá-lo. Então Pedro, ele quer aumentar a conta. Ele quer se mostrar para Jesus como uma pessoa super espiritual. Ele quer anunciar para Jesus que ele é um crente bom, sabe? Daqueles que a gente encontra na igreja, aqueles santarrões, aqueles melhores do que os outros, aqueles que têm 2 metros de espiritualidade. Então, essa parábola tem essa ideia e Pedro, ele meio que tenta ser esse super espiritual. Eu encontro muitas vezes na igreja do Senhor pessoas que são tão santas mais do que os outros que dá até medo de chegar perto, de tão crente que a pessoa é. Se acha o super espiritual. E os irmãos sabem o quanto eu tenho dificuldade com crente religioso e que quer ser mais santo do que os outros. Justamente o que está acontecendo com Pedro nesse momento. Pedro está dizendo para Jesus, olha Jesus, os rabinos dizem para perdoar até 3 vezes. Quantas vezes eu devo perdoar? 7, tá bom? Aí Jesus diz assim, não, 7 não. 70 vezes 7. É interessante que o nosso coração, de verdade, não quer perdoar. E uma pessoa que pega essa palavra de Jesus, literalmente no sentido matemático, vai pegar 70 vezes 7 e vai fazer a multiplicação. Vai dar quanto, gente? E esse miserável vai fazer a conta. Olha, eu já lhe perdoei 423 vezes. Você sabe quantas vezes falta? Eu já lhe perdoei 400 vezes. Só falta agora? Tem gente que vai fazer isso. Tem gente que vai perdoar contando, achando que a intenção aqui era matemática, mas não era. A ideia de Jesus é de que o perdão é ilimitado. Amém. O perdão de Jesus é muito maior do que você possa contar. É muito maior e tem uma dimensão muito maior de graça e misericórdia do que você pode medir. Pedro, você está pensando que é espiritual? Quer ver ser espiritual, Pedro? Perdoe ilimitadamente, porque o perdão do meu Pai é ilimitado. E o que você fez e o que Deus fez por você é muito maior do que o que você pode fazer pelo outro. Aí Jesus, para demonstrar isso e para mostrar como eu e você pode ser se apresentar como tão espiritual, como grande perdoador, Jesus conta essa parábola. O ensino de Jesus é claro aqui sobre misericórdia, sobre perdão dos pecados, sobre a dimensão do amor de Deus. Mas o que é interessante nessa parábola é que muitos de nós somos mais parecidos com o servo que devia 10.000 talentos do que com aquele que devia apenas 100 denários. E Jesus quis contar essa parábola para mostrar o quanto eu e você precisa abrir o nosso coração para que a graça dele penetre e nos ajude a perdoar. Talvez tenha pessoas que estão aqui nessa noite que estão precisando perdoar alguém, mas está com a mão cheia de flechas para apunhalar o coração do outro, está com a outra mão cheia de pedras para apedrejar o outro, está com o coração cheio de pus putrificado, porque só consegue enxergar o que o outro fez de mal contra a você. Então a minha oração nessa noite, Deus me incomodou tanto para falar sobre isso, que a gente tinha combinado para falar sobre crer em Deus, mas não crer na igreja dele. E eu falei com o Deus tem me incomodado para falar sobre perdão, e eu vou falar sobre isso. Porque nós nos encontramos com tantas pessoas amarguradas que não conseguem vislumbrar um futuro porque estão presas a algo no passado. Não conseguem sorrir no presente porque estão presas ao passado. Porque alguém lhes feriu, alguém lhes machucou e de forma alguma, meu querido e minha querida, de forma alguma eu estou aqui desprezando a sua dor. De forma alguma. O que eu estou querendo dizer é que Jesus
está convidando você para participar do reino dele. E quem é convidado para participar do reino de Jesus, existe uma palavra: perdoe. Não existe outra. O perdão é um dos principais temas do cristianismo. Você pode procurar em qualquer religião, qualquer credo, qualquer, sei lá, cafundó do Judas que você for, ninguém vai falar de perdão como a Bíblia fala, como o cristianismo ensina. Perdoe, 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 machucou, perdoe, feriu, perdoe, matou, perdoe. É assim, a Bíblia não diz outra coisa. Perdoe, para que você não seja escravo de quem lhe machucou. Para que você não seja escravo da dor que lhe atormenta. Está aqui esse homem, soberano. Seu patrão resolveu chamar todos os seus empregados para fazer uma auditoria. E esse abençoado servo aqui devia 10.000 talentos. Você sabe quanto era 10.000 talentos? Eu quero ler para você. 10.000 talentos é 600.000 vezes mais do que 100 denários. Aquele que havia recebido o perdão de 600.000 vezes, negou-se a perdoar alguém que lhe devia 600.000 vezes menos. O rei então lhe entregou os verdugos até que ele pagasse a dívida impagável. Um homem, veja bem, precisaria trabalhar 150.000 anos para adquirir 10.000 talentos, recebendo o salário de 1 denário por dia. A nossa dívida com Deus é impagável, por isso o perdão de Deus é ilimitado. Você lembra do comercial que tinha há um tempo atrás de Oi Ilimitado, 31 anos, lembra? Sabe? Tem 31 anos, o de Deus não tem. E era só final de semana, né? Eu não sei nem se presta aquele negócio ainda. Quem tem pode me ajudar. Mas o de Deus não tem prazo de validade. O perdão de Deus é ilimitado. Só para que você comece a compreender a dimensão disso aqui, o valor total arrecadado de impostos pelo Império Romano na gestão do rei Herodes em algumas cidades como Judéia, Samaria, Idumeia, Galileia, Pérea, Bataneia, Tracônites, Aurânites. Essas cidades, por ano, elas de imposto arrecadavam para o Império Romano 900 talentos. O cara devia 10.000 talentos. Uma pessoa só. E que a ideia da parábola meio que provavelmente era a ideia de que o cara ele deu um trambique no patrão dele e foi descoberto. E ele era tão arrogante que ele não pediu perdão. Ele disse assim: olha, eu vou pagar, tenha misericórdia de mim, porque eu vou perder tudo, perder minha família, vou ser vendido, minhas coisas serão vendidas e eu serei como escravo para poder pagar essa dívida. Então, por favor, eu quero pagar essa dívida. Ele é tão arrogante que ele não reconheceu o erro dele. É aquela pessoa que quando é pega de surpresa não reconhece que está errada. Ela diz: eu vou pagar isso aí, eu fui pego, mas eu vou pagar. Sabe, aqueles que a gente tem visto aí do colarinho branco, preto, azul, rosa, que está brabo o negócio? Mais ou menos assim. E o patrão, ele pediu misericórdia. Misericórdia é você receber. Não, misericórdia é você não receber o que você merecia. Misericórdia é você merecia castigo e ele deu, absorveu. Graça é favor imerecido. Ele pediu misericórdia e o patrão deu a ele graça. Ele pediu misericórdia e o patrão deu perdão. Ele pediu misericórdia e o patrão dele disse: está pago a dívida. Vocês estão entendendo a dimensão do que aconteceu aqui nessa cena?
E que muitas vezes eu e você chegamos para Deus clamando por misericórdia, chorando, arrebentados, e Deus nos perdoa, Deus nos dá graça, mas na próxima esquina que nós encontramos uma pessoa que nos machucou, nós somos o primeiro a colocar a mão na gola dela, no pescoço, e exigir que ela pague uma coisinha desse tamanho. Não estou falando aqui de você, de forma alguma, apoiar sem vergonhice de gente que não quer nada com a vida, não é isso. O que eu estou falando é de perdoar, para que você não fique preso àquela pessoa. Porque, na verdade, o nosso coração cristão que nós somos, sabe? Que já entregou o coração a Jesus, eu já aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Esse meu coração, ele diz assim, não, Deus disse que eu devo perdoar e eu quero perdoar. Mas o coração da natureza humana, do Marcelo, diz assim, eu vou orar para que ele seja atropelado. Eu vou orar para que ele tenha uma doença incurável. Eu vou orar para que ele se exploda, morra, perca o emprego. Mas o meu coração espiritual olha, eu queria perdoá-lo 7 vezes. Sabe? Jesus conhece o nosso coração, gente. Jesus conhece o nosso coração, por isso que ele conta essa parábola. Porque ele sabe que não é fácil perdoar, e ninguém está dizendo aqui que é fácil, mas que nós temos que exercitar isso na nossa vida. Porque muitas vezes nós criamos tempestade com uma gotinha de água, com pessoas que nos ferem, mas tem coisas que nós somos perdoados que não tem nem tamanho nem dimensão. E a principal delas é o nosso pecado diante de Deus, mas nós somos tão santos que nós não nos achamos pecadores. William Hendricks diz o seguinte no seu comentário sobre essa parábola. O tipo de talento aqui provavelmente se faz referência aqui, equivalia a não menos de 6.000 denários. O denário era quanto um operário ganhava por uma jornada de um dia de trabalho. Desse modo, um operário precisaria de 1.000 semanas para ganhar um talento. Um trabalhador comum precisaria de 1.000 semanas para receber um talento. O cara devia 10.000 e foi perdoado. E o sem vergonha não quis perdoar o que devia 100 a ele. Mesmo que esse operário pudesse economizar todo o dinheiro que ganhava, ele não podia esperar acumular sequer 10 talentos durante toda a sua vida. Um sátrapa, que era um tipo de prefeito, de líder, governador, que ganhava 100 vezes mais que um trabalhador comum durante toda a sua vida, dificilmente conseguiria chegar à soma de 1.000 talentos. O que tudo isso quer dizer é que essa dívida seria impossível de ser paga. Quantas coisas eu e você fez contra Deus, que nós ouvimos de Deus, o perdão dele, e diz assim, filho, vá em paz. E quantas pessoas nós nos encontramos nos caminhos da vida, e que nós dizemos, pague. Eu quero que você pague. Sabe o que é pior da pessoa desesperada para que o outro se destrua? É porque muitas vezes o outro nos machuca, nos fere, vai embora, vai para outra vida, está bem na outra vida, refaz a sua vida, e a felicidade dele é a minha desgraça, porque eu não consegui perdoá-lo, eu não consegui libertá-lo. Eu estou sonhando, vira pesadelo porque eu enxergo essa pessoa, eu abro a porta do quarto, vou andar para beber água, abro a geladeira, encontro essa pessoa, no escuro eu vejo essa pessoa. E a nossa vida vai virando um inferno. A nossa vida vai virando uma vida às avessas, destruída porque nós não perdoamos, gente. E porque nós vamos convivendo com isso e achando isso normal. Mas domingo nós chegamos na igreja dizendo, eu creio em Deus, eu sou cristão, mas eu creio em Deus e eu me recuso a perdoar. Tem alguma coisa errada, porque cristianismo não combina, não compactua com não perdão.
Conheci um pastor que estava visitando uma ovelha sua, em estágio terminal de câncer, que não conseguia perdoar o seu marido que havia lhe traído. E toda vez que ela ia falar do nome do seu marido, ela cerrava os dentes, de tanta raiva, tanta ira que ela tinha. E o pastor dizia, mas você tem que perdoá-lo. Mas pastor, como eu vou perdoar aquele miserável? Aí vinha os adjetivos gospels, você imaginar aí. Disse, minha filha, você está parecendo uma mula. Esse pastor era bem brabo mesmo, sabe? Lá do Piauí ele, sabe? Acaba corajoso. Você está parecendo uma jumenta carregando um bocado de peso nas costas. E você tem que liberar perdão para o seu marido, porque senão você vai morrer assim. E ela, mas eu não consigo perdoá-lo. Sabe assim, aquela coisa toda. E ele, mas não é com seu perdão, é o perdão de Jesus na sua vida que vai perdoar o seu marido. Você precisa perdoá-lo, não com seu perdão, mas com o perdão de Jesus, para que você renove a sua vida. Fato real, gente. Ela conseguiu perdoar o marido, uma mulher que estava no estágio terminal, quase um mês internada no hospital. Uma semana depois estava na igreja dando testemunho. Você está entendendo a dimensão do perdão? Ela estava testemunhando que saiu da cama do hospital depois que perdoou o marido. Estava numa conversa um dia desse com uma pessoa que ela disse simplesmente o seguinte: fulano não deve ser citado nessa mesa, porque ele não faz parte mais do meu dicionário. Ele morreu. Não cite esse nome aqui, por favor. E eu fiquei tão espantado com a atitude da pessoa, aquela gritaria, a ira, aquela amargura vomitada ali na mesa. Uma pessoa se levantou, veio assim até nós, entrou na conversa, pediu licença e disse: você está mentindo. Por que eu estou mentindo? Porque fulano não está morto e nem está sem o nome dele registrado no seu dicionário. Por que você está dizendo isso? Porque dos seus olhos saem lágrimas. Porque toda vez que você imagina o nome dessa pessoa, você cita o nome dessa pessoa, o seu semblante muda, o seu corpo estremece, as suas emoções vêm à afeição, o seu coração é revelado, a sua alma é jogada para fora. Você se mostra quando pensa nessa pessoa ou quando cita o nome dessa pessoa. Você não conseguiu matar essa pessoa. Apesar de você ter inscrito no seu coração um atestado de óbito para essa pessoa. O que você precisa fazer é liberar perdão para essa pessoa. Porque na verdade o preso aqui é você. Quantas pessoas no nosso meio estão assim, gente? Presas. Porque não conseguem liberar perdão. Presas com o coração arrebentado, amargurado, ferido, machucado. Como esse homem aqui que foi perdoado por um amor tão grande e não conseguiu perdoar por uma coisa tão pequena, ao ponto dos homens perceberem a maldade do seu coração e dizerem, poxa, como é que você foi perdoado por tão grande coisa e porque uma coisa tão pequena você faz uma desgraça dessa com o homem? E foram lá no Senhor e disse, olha, aquele que você perdoou 10.000 talentos, ele não conseguiu perdoar ali 100 denários. O patrão se irou, se chateou, pegou aquele homem e jogou na prisão, nas mãos dos torturadores, dos verdugos. E aí eu queria fechar olhando e fazendo uma reflexão no verso 32, no verso 33. Você não devia ter tido misericórdia com seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-os aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Quantas pessoas que estão conosco, caminhando, que diz que são cristãs, que amam o amor infinito de Deus, a misericórdia de Deus, reconhecem o cuidado de Deus, mas que não conseguem perdoar. E que estão presas
aos verdugos da alma, aos torturadores dos nossos corações. Quantas pessoas aqui estão com o coração torturados, porque não conseguem perdoar? Não estou dizendo aqui que é fácil de maneira nenhuma. Mas muitos de nós estamos esperando apenas a próxima oportunidade para nos vingar. Tem pessoas que vivem o tempo todo querendo se vingar, querendo retaliar. Qualquer dia eu vou criar aqui na igreja o sindicato da vingança. Porque é tanta gente amargurada, meu amigo, que dá para fazer um sindicato gospel de gente que quer fazer retaliação. Eu quero quebrar a perna do outro, eu quero descontar, eu quero que ele se exploda, eu quero que ele morra, eu quero que ele tenha um câncer. A pessoa não fala isso, mas o coração fala, a expressão fala. Como diz aquela música de Sérgio Lopes, que eu vou cantar agora. Ele diz assim: perdoar é muito mais que estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Mas se o coração perdoa, é fácil perceber, pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar e está na sinceridade de um olhar. Se eu te machuquei, reconheço que errei. Só agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Agora esqueci o resto. Esqueci, depois eu canto. Se lembrar, eu canto. Mas ele termina dizendo assim: como é bom descobrir a força do perdão. Um homem francês chamado François La Rochefoucauld, que não é Foucault, aquele filósofo, disse uma frase interessante: perdoa-se na medida em que se ama. Para mim foi como uma flecha isso. Porque isso está na Bíblia indiretamente, mas a gente não percebe. Perdoa-se na medida em que se ama. Pastor, peraí. Então, perdão tem a ver com amor próprio? Tem. Perdão tem a ver com amor próprio. Se eu me amo, eu perdoo para eu não ficar preso naquela prisão desgraçada de falta de perdão. É muito fácil estar na igreja, cantar, pregar, entoar louvores, discipular, ensinar, mas abrir mão de revidar é muito difícil. Perdoar é o aumentativo de perda. Perdão. É uma perda grande. E aí, eu decidi perder. Eu não vou brigar. Eu quero lhe perdoar. Eu estou dizendo, olha, eu estou abrindo mão do direito de cobrar de você alguma coisa. Eu estou abrindo mão do direito de retaliar contra a sua vida. Eu estou abrindo mão do direito de exigir que você pague até, como a gente escuta algumas vezes, eu quero que ele pague até o último centavo e morra. Ou você nunca ouviu isso de crente falar? Nunca ouviu, só eu ouvi isso. Falta de perdão é falta de maturidade, irmãos. Eu tenho dito aqui, quer amadurecer? Como é que eu digo, irmãos? Quer amadurecer? Case, jovens que estão aqui solteiros, orai e paquerai e casai, para que você amadureça. Porque você amadurece num casamento, porque você acorda com a sua esposa, dorme com ela, e você pisa no calo de quem você está perto. E você tem que perdoá-la e ela tem que lhe perdoar. E meu amigo, deixa eu dizer, você é chato pra caramba, porque todo dia ela lhe aguenta e lhe perdoa, e ainda dorme com você. É assim ou não, mulheres? As mulheres gostaram, né? Todas gostaram. Agora é o contrário, né? Eu sou doido, é?
Olha a quantidade de mulheres. Levanta a mão as mulheres aí, ó. Meu amigo, o pau vai ser grande lá fora se eu disser isso. Então, deixa só os homens como chato da história. Porque, meus irmãos, nós somos chatos demais e as nossas esposas nos aguentam. E o contrário também, muitas vezes, é verdade. E o casamento é o melhor lugar para nós exercermos perdão. Mas muitas vezes nós não perdoamos nem um cônjuge, nem um filho, nem um amigo. E o que Jesus está ensinando nessa parábola é o seguinte, olha, no reino de Deus que foi estabelecido, a regra é perdoe. Quer viver bem com as pessoas? Perdoe. Quer ser feliz? Perdoe. Quer andar livre? Perdoe. Quer sair do cárcere da alma? Perdoe. Tem a ver com amor próprio, sim, porque quando eu perdoo, eu reconstruo na vida da pessoa uma nova estrada. Quando eu perdoo, eu deixo de dormir com aquela pessoa na minha cama. Quando eu perdoo, eu deixo de jantar com os meus filhos, com a minha esposa e com aquela pessoa que me machucou. Porque tem muitas pessoas que não conseguem comer, não conseguem jantar, não conseguem sorrir, não conseguem planejar futuro, não conseguem viver felizes hoje, no momento presente, não conseguem celebrar a ceia, não conseguem derramar graça, não conseguem respirar a felicidade, porque as suas vidas se tornaram vidas amarguradas, porque a pessoa que lhe feriu está o tempo todo na sua mente, lhe martelando, lhe machucando. A sua mente está em putrefação, apodrecida, cheio de pus, porque a sua mente está empestada de outra pessoa. E Deus está dizendo, perdoe. Perdoe e cure a sua alma. Perdoe e faça uma asepsia no seu coração. Perdoe e saia do cárcere. Porque não perdoar, irmãos, é eu pegar a chave do cárcere, tomar da mão do carcereiro, entrar dentro da jaula ou da cela, do diabo que você quiser chamar, você tranca lá e você joga a chave fora e você que está preso lá dentro. Não perdoar é eu ficar preso na minha própria prisão. Por isso que perdão tem a ver com amor próprio. Se eu perdoo é porque eu me amo. Porque eu preciso me amar mais para que eu ande livre, sorrindo e feliz e dê uma nova chance para a minha vida. Porque quando eu não perdoo, eu estou dizendo para todo mundo que eu estou vivendo num passado, respirando no presente, ou arquejando no presente, e sem perspectiva de futuro. Porque o meu passado me persegue, me atormenta e não me deixa sorrir. Talvez tenha pessoas aqui assim, que estejam esperando a oportunidade para quem lhe feriu ser punido, porque não consegue perdoar. E muitas vezes nós cantamos que perdoamos e nós dizemos, eu creio em Deus, mas temos a coragem de dizer no nosso íntimo, eu creio em Deus, mas eu me recuso a perdoar. Quem não perdoa, se olha no espelho e vê um defunto do outro lado. Creio em Deus, mas me recuso a perdoar, é sinal de que não conheço Deus de verdade. Por isso que eu fiz questão de nós cantássemos essa música hoje. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Creio em Deus, mas me recuso a perdoar, é sinal de que eu não amadureci na fé. Creio em Deus e me recuso a perdoar, é revelação de que eu não tenho amor próprio, eu não me amo. Creio em Deus, mas me recuso a perdoar, é reflexo de uma percepção errada da graça de Deus. Eu não compreendi o que é graça, eu não compreendi o que é misericórdia, eu não compreendi o que é o sangue de Cristo nos perdoa de todo o pecado e de toda injustiça. Eu creio em Deus e me recuso a perdoar, eu não compreendi o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário.
Porque como eu me olho como soberano sobre as pessoas, sem condições de dar-lhes o perdão, eu estou me olhando como Senhor. E o meu Senhor que morreu na cruz para me salvar, não tem sentido a morte dele na cruz. Quero concluir com a história que aconteceu no dia 7 de dezembro de 1941. Pastor Hernandes Dias Lopes conta num de seus livros que Mitsu Fuchida comandou um ataque a uma frota americana num porto de Pearl Harbor. Até deu filme essa batalha. Jack Chase se dispôs a se vingar e ele arquitetou ir para o Japão para matar Mitsu Fuchida. Ele se programou para isso. Ele criou estratégias para isso. Ele fez parte do sindicato da retaliação. Eu vou matar aquele homem. E ele chegou no Japão e ele foi pego, foi descoberto, ele foi preso, ele foi torturado. E quando ele estava na prisão, chegou para ele algumas folhas da Bíblia. E Jack Chase, ele começou a ler a Bíblia, só os poucos versículos que tinha em suas mãos, e a palavra de Deus começou a arder no seu coração. E aquele homem entregou a sua vida a Jesus. E ele voltou para os Estados Unidos, e ele foi para uma escola missionária, e ele se tornou um missionário. E aquele homem que tinha criado uma estratégia para matar Mitsu Fuchida, ele criou uma estratégia para salvar o Japão. Quando ele terminou seu seminário, que perguntaram a ele onde ele queria servir, ele disse, eu quero servir no Japão como missionário. E ele foi para o Japão e ele se encontrou com Mitsu Fuchida e ele pregou o evangelho para esse homem. E esse homem se converteu. E os dois terminaram suas vidas pregando o evangelho no Japão e nos Estados Unidos. Só quem faz isso é o perdão de Jesus Cristo. Só quem faz isso é o perdão de Deus, irmãos. Não é compreensível, não é fácil, não estou desprezando a sua dor, não estou dizendo que você vai sair daqui agora, vou resolver, não, os meus problemas acabaram, não, agora é que vai aumentar, porque agora você vai sair daqui confrontado a perdoar. E a sua humanidade vai querer crescer mais ainda. Mas ele fez isso, você começa a fazer os cálculos dos 490. Veja bem, eu perdoo por isso, mas ele fez isso também, e ele fez isso também. Aqui não dá, porque já deu 427. Não dá certo eu perdoar. Você vai começar a fazer cálculos, mas a graça de Deus, que sara o seu coração, a graça de Deus, o perdão de Deus, que muda a sua história, pode dar a você poder, forças, para erguer o seu coração, erguer a sua voz e você perdoar. Não saia daqui preso, saia daqui liberto. Não saia daqui com a mente cheia de pus, saia daqui com a mente sarada. Não saia daqui com o coração aprisionado num cárcere e a chave jogada fora. Deixe aqui nessa noite o cárcere aberto, porque Jesus abriu o cadeado e você saiu para perdoar. Saia daqui liberto nessa noite. Perdoe. Você foi chamado para crer. Crer em Deus e não se recusar a perdoar. Curva sua cabeça e vamos orar. Santo Deus, muito obrigado por tudo que aqui aconteceu. Muitos irmãos que estão aqui nessa noite, amados do Senhor, cuidados do Senhor, talvez estão aqui com o coração arrebentados. Talvez tenha pessoas aqui amarguradas, ó Pai, porque não conseguem de maneira alguma perdoar. Não conseguem de maneira alguma liberar perdão. Mas o Senhor que nos conhece, nos convida a derramar da Tua graça
na vida daqueles que precisam de graça. Quantas pessoas nos machucam, ó Pai. Quantas pessoas fazem que os nossos olhos se encham de lágrimas. Quantas pessoas derramam sobre nossas vidas suas mazelas, nos ferem, nos aprisionam. E nós vivemos escravos de um perdão por causa da nossa pequenez, da nossa humanidade, da nossa natureza humana pecaminosa, da nossa incredulidade. Ajuda-nos, ó Pai, a perdoar. Porque o perdão dos nossos pecados, o Senhor já deu. E foi muito maior a dívida que eu tinha com o Senhor do que a dívida que as pessoas têm comigo. Essa deveria ser a minha oração. Eu quero ser livre. Perdoa-se quando se ama. Perdoa-se à medida em que se ama. Se eu me amo, eu perdoo. Porque eu quero ser livre. Se tem vidas aqui, ó Pai, nessa noite, que estão precisando perdoar, chega nesses corações. Faça com que eles lembrem e saiam daqui decididos a perdoar essas vidas. Muito obrigado, ó Pai, pelo teu cuidado. Eu quero fazer um desafio nessa noite. Não vou pedir para você vir aqui à frente. Peço para que a igreja continue orando. Curve sua cabeça. Mas tem alguém aqui que Deus colocou no teu coração para que você perdoe. Eu vou pedir para você ficar em pé no seu lugar. Eu quero orar por você especificamente. Se tem alguém aqui que precisa perdoar alguém que lhe feriu, que lhe roubou, que lhe enganou, que lhe machucou, que pisou na bola com você, fique em pé, eu quero orar por você. Amém. Tem mais alguém? Deus me incomodou demais para falar essa palavra. Não foi à toa que Deus me incomodou para mudar a mensagem. Tem mais alguém? Pai Santo, essas vidas estão denunciando ao Senhor que precisam perdoar. E nessa noite, ó Pai, a minha oração é que Satanás, seus demônios, sejam envergonhados com essa atitude. Que o diabo e seus anjos não tenham vez nessas vidas, nessa causa específica de perdão, escravizando esses amados que estão aqui de pé, lhes trazendo à memória aquilo que lhes aflige, lhes trazendo à memória aquilo que não lhes dá esperança, lhes trazendo à memória aquilo que deixa sua mente putrificada, com pus, lhes trazendo para o cárcere, para a prisão existencial. Pai, promove nesses corações hoje libertação verdadeira. E que eles saiam daqui decididos, mediante a Tua palavra, decididos a liberar perdão. Aconteça o que acontecer com o outro. Mas que eles liberem perdão, até para que o outro possa respirar. Mas principalmente para que esses amados que aqui ficaram de pé, possam viver em paz. Possam respirar. Sei plenamente que não é fácil perdoar. Sei plenamente e em nenhuma maneira quero desprezar a dor que muitos aqui sentem. Mas eu entendo, baseado na Tua palavra, que a única maneira que esses amados irmãos podem se libertar é perdoar. É perdoando. E que eles façam isso, ó Pai. Que o amor de Deus, o Pai, que a maravilhosa graça de Jesus,
que a comunhão do Espírito Santo de Deus promova no meio do teu povo coração perdoador. E que essa graça manifestada seja viva e pulse em nossas vidas. No nome santo de Jesus. Amém.